E aí, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha aí, livezinha do domingo, tá? Melhor do que Domingão do Faustão, melhor do que Fantástico, melhor do que qualquer programa, tá? Então, um beijo aí para vocês. Emily, Mirella, Everton, Helder, que bom que vocês estão aqui. Fico super feliz, tá? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Opa, ajeitei aqui, desliguei o, a luz. Ó, que bom que vocês estão aqui. Pessoal, a gente preparou para essa grande, tudo bom? Aline Duarte, você nunca mais lhe vi, tá tudo bem? Como é que vocês estão aí? Everton, Helder, todo mundo tá tranquilo? Isso é o mais importante, né? Então, ó, pessoal, muitas. Então, hoje a gente vai ver umas coisas assim que eu acho que vão ajudar bastante, que é solução tamponada. Pessoal, olha bem, quando a gente começa a olhar solução tampão e vai vendo quais são as soluções que têm possibilidade de existir um tampão para que elas existam, é uma coisa encantadora, tá? É muito interessante. Deixa eu só mostrar a vocês aqui, antes de qualquer início aqui, o poder tampão de muita coisa. Veja, eu coloquei aí para a gente o mar, tá? Por quê? Porque o mar é tamponado. Outra, o solo. O solo é tamponado também. Agora, é lógico que quando a gente fala isso, a gente lembra de quê? A gente lembra, pessoal, inicialmente, que o que mais se fala em colégio de solução tampão é exatamente quando a gente comenta sobre o sangue, né? O sangue, aí todo mundo lembra, sangue é uma solução tampão. Verdade, o sangue é tampão, mas o mar também é um sistema tamponado, tá? O solo também é um sistema tamponado. Olha aí, Ana Luísa Passos, nossa poetisa, tá? Como é que você tá? Tudo bem? Cadê o meu companheirinho de todas as aulas, Pudim? Pudim é o cachorrinho lindo dela, tá? Que ela sempre coloca lá para assistir aula de química. Pudim tá virado, já sabe até os elementos da tabela periódica. Não é verdade? Então, você que é da terra dos poetas, né? São José do Egito. Olha, que inveja, acorda com os passarinhos, tal. Isso é uma vida mais tranquila. Vamos embora. Então, falar de solução tampão é importantíssimo. Agora, se você me perguntar assim inicialmente, Gustavo, o que é uma solução tampão? Vê, pessoal, a solução tampão são soluções que não sofrem variações bruscas de pH. Então, é uma solução que se protege, tá? Mesmo que eu tenha um ácido ou uma base adicionados a essa solução, mesmo assim, ela resiste, ela segura, ela não varia o pH dela imediatamente. Não, Éder Matheus. Agora, pessoal, um detalhe, tá? Tem que a gente não pode esquecer. pH é a medida da acidez e da basicidade de um determinado meio. Se o pH a 25 graus, se ele for menor do que 7, ou seja, de 0 até um número menor que 7, a gente diz que esse pH é um pH ácido. Se ele for 7 exatamente, a gente diz que ele é neutro. E se ele for maior que 7, a gente diz que ele é básico. Não é não, Tiago Marcelo? Não é verdade? Então, pessoal, bora lá, participando aí, tá? Se alguém quiser entrar aqui para conversar no meio da live, quiser aqui, eu mando o convite aí, entra rapidinho e a gente vai batendo bola aqui também, tá? O importante é que você participe. Olha aí, ó. Quem quiser, pode entrar aí, vir para cá, que a gente conversa, tá? O importante é que a gente faça uma rodada aqui, tá? Olha aí, sempre quem gosta de entrar para conversar comigo é Ana Luísa. Vem embora, Ana Luísa, tu não sempre entra aqui? Cadê? A Aline tá aqui ainda? Vem, Aline. Vem, Éder. Vem, Tiago. Vem, Helder. Ó, tem Éder, Vem, Emily. Vem, pessoal. Vamos lá. Vem, Everton. Bora.
Vamos embora. Entra aqui que a gente pode conversar. Já está aí o link, tá? É só vir para cá, que eu lhe aceito, tá? Então, vê. Olha aí, grande Helder. Grande! Agora! Olha aí. Como é que tá? Oi? Cheguei. Olha, que bom! Bem-vindos! Me diga aí. E aí, Helder, cadê a tua. Como é que o que é que tu acha de solução tampão? É interessante ou não é? Solução tampão. Boa noite, Guga. É bem Boa interessante essa noite. solução. Bem interessante. Agora, eu não entendi. Vim aqui, né? Bem interessante para saber qual é essa solução tampão no mar, que eu não sabia que tinha. Ah, vamos lá. Olha, tu vai ficar encantado com uma coisa que eu descobri essa semana e lendo para entrar na live. Tu sabia, Ana Luísa, que o mar é tamponado? Não? Sabia não. Vê, o mar é tamponado a priori por uma razão bem simples. A natureza sabia que ia ter chuva ácida, né? Então, a chuva ácida, ela existe, Helder, Ana Luísa, Aline, todos vocês que estão aqui. A chuva ácida, ela existe independente de ter poluição ou não. Legal? Se tiver poluição, ela piora. Mas se não tiver, vai poder ter chuva ácida. Vê, deixa eu botar aqui um slide para a gente acompanhar. Fica todo mundo aqui, tá? Aí olha que legal, vê. Pessoal, olha. A água do mar, por exemplo, ela é uma solução tampão e é a que a gente vai ficar mais encantado. Qual é a vantagem? Veja, a vantagem inicial é que, pessoal, independente de qualquer chuva, independente de qualquer processo, a gente tem o ciclo do azoto. O que é o ciclo do azoto? Nitrogênio, né? Então a gente vai ter o peixe se alimentando, né? As espécies marinhas liberando nitrogênio, aí você vai ter nitrato, nitritos, a amônia, tudo isso vai formar substâncias que são capazes, por exemplo, de alterar o pH, porque vão ser substâncias com características ácidas ou até com características básicas. E se altera o pH, as espécies mais sensíveis marinhas não resistem, não conseguem viver. Imagina a gente, o ser humano, que é o topo da espécie na questão evolutiva. O nosso organismo é absolutamente adaptado. A gente não resiste a uma variação de 0,2 no pH. Se bater 0,2 no pH, a pessoa morre. Imagina uma espécie bem menor na questão evolutiva. Então, olha aí. Hoje em dia, com chuva ácida, com CO2, com tudo que se tem ao redor da gente, 7,2 bilhões de toneladas são lançadas na atmosfera. Pessoal, isso é uma quantidade impressionante. Aí o mar, ele é tamponado. Lembra que a gente fez um videozinho com o Fernandinho, que ele explica que o pulmão do planeta não é a floresta. O pulmão do planeta é o mar, é o oceano. Então, 50% em média desses 7,2 bilhões de toneladas de CO2 que são lançados são absorvidos pelos oceanos e pelas plantas. Metade disso tudo. Aí o que é que acontece? Esse CO2 vai dissolver na água do mar. Pessoal, por mais fraco que ele seja, o CO2 forma o quê? Forma o ácido carbônico, que vai ionizar. Então, quando ele ionizar, ele libera o quê? H+. E H+ faz o quê? Baixa o pH, aumentando a acidez. Tem dois processos básicos de captura de CO2 pelo mar, tá? Mas vê bem, o que a gente tem que entender é que essa acidificação ela tem uma segurada, uma segura no sistema tampão até 1 metro. Vê que interessante. O primeiro metro da água do oceano, ele é totalmente tamponado. Mas o oceano como um todo, não.
porque tem as espécies vivas lá, né? Então, o que é que acontece? Você vai ter um aumento da acidez, um aumento da concentração de H+, e esse H+, vai imediatamente destruir o carbonato de cálcio. E o carbonato de cálcio ele é fundamental como para algumas espécies que vivem com ele, formando carapaça, a sua própria estrutura. Então, um dos exemplos são os corais. Olha aqui, ó, o coral todo branquinho. Ah, tá tão branquinho, tá bonitinho, limpinho, tá não, tá morto, né? Olha uma estrela do mar aqui, ó, também morta, tá? Porque o ácido diluiu o CaCO3. Outra característica que é impressionante, essa eu até estava falando aqui com meus meninos, vê. Veja, o mar, o pessoal estava estudando agora. Quando a gente fala de mar, todo mundo lembra isso. Olha, o mar vai ter um aumento do H+, e esse aumento de H+, que é ácido, vai fazer com que morram os corais. Ótimo. Mas Helder, Ana Luísa, a Aline que está aí sem falar, todo mundo que está aqui na sala, vê que é arretado. Depois depois que você vê isso, você vai dizer, meu Deus, nunca pensei nisso. Veja, uma pesquisa recente mostrou isso aqui, ó. A alteração da característica da propagação do som. Eu coloquei aqui, eu ia colocar aqui uma notícia, assim, como se fosse, né? Break news! Aí, ó. A acidificação está a aumentar o ruído dos fundos dos oceanos. Note que o português não é do brasileiro, né? Foi de Portugal. Então, olha, pessoal, quando a gente altera o pH do oceano, quando quebra o tampão pelo excesso de CO2 lançado, a gente provoca um problemaço, além da questão já conhecida ambiental, é uma questão ambiental muito mais séria, ou tão séria quanto. A acidificação aumenta os ruídos. Isso faz o quê? Pessoal, a diminuição da absorção de sons, tá? De baixa frequência por animais marinhos. Aí tu vai dizer, sim, qual é o problema disso? Quando tu tá lançando CO2, tem um bocado de gente negando isso, né? Quando tu tá lançando CO2, tu tá aumentando o pH, tu tá matando uma porrada de espécies diretamente que depende do calcário. Mas, por exemplo, tubarão, golfinho, baleia e golfinho, que são os mais conhecidos da gente, né? Baleia e golfinho se comunicam diretamente através do som, né? Então, aqui, ó, chamado de ecolocalização. Pessoal, se você altera a absorção de som, e olha que alteração absurda, veja. Pessoal, o pH foi aumentando 0,15 a variação do pH. Isso está destruindo a maneira como eles se comunicam. Então, hoje em dia, os golfinhos, eles confundem a comunicação entre eles com o som, por exemplo, dos grandes navios. Vê que negócio sério, tá? Ou com o som das correntes mesmo passando pelo mar, das correntes marinhas. É por isso que a gente vê, às vezes, olha aí, isso é uma das grandes defesas hoje em dia, a gente vê um bocado de baleia encalhar. Parece que elas estão se matando, se suicidando, não é? Elas vêm até a parte rasa da praia e encalha. Há uma teoria, logicamente existem outras, que tem muito a ver com a comunicação. Lembrando que a comunicação dos golfinhos ela é feita como? Ele emite o som, não é? Aqueles cliquezinhos que ele dão, o som bate no que ele quer se alimentar ou com quem ele quer falar, falar é ótimo, com quem ele quer se entender da mesma espécie dele e volta. Então, se você tem uma diferença dessa propagação do som, você está acabando com aquela espécie. Então, você não tem só o problema do CO2, que vai dissolver na água, vai formar o ácido carbônico, que vai dar o hidrogênio ionizado e o íon carbonato. Não só isso. A gente hoje tem um problema também de quê? Da comunicação. Quando você altera o pH, quando você acidifica o meio, você também altera a maneira como as ondas sonoras se distinguem no mar. Pessoal, isso é um tópico
que você deve imaginar, assim. Se o cara do vestibular olhou isso, ele vai dizer, pô, isso dá uma questão muito legal, né? E olha, e mesmo que a gente não olhe no vestibular, você aprende aqui, né? Oi. Ô, Guga, agora deixa eu fazer uma pergunta bem básica antes dos efeitos. Como é que a solução tampão e quais são os mecanismos para conter a variação de pH? Tipo, uma hora é tão insustentável que acaba mudando, como o senhor falou dos oceanos. Mas o que é que tem dentro dela? Como é que ela consegue se organizar para evitar essa variação? Maravilha. Vamos lá. Ó, vê bem. Uma solução tampão, ela vai ter essa característica. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Olha aqui. Por exemplo, se eu tenho uma solução normal, tá? Antes da gente ver uma solução tampão. Pronto, você tem uma solução normal. Uma solução de, por exemplo, água. Vê que coisa interessante. E eu colocar 10 a menos 4 mol de HCl, pessoal, se eu pegar um pouquinho de HCl e jogar na solução com água, 10 a menos 4 molar, 10 a menos 4, 0,0001 mol de HCl. O pH da água, que era 7, água pura, passa para 3. Ou seja, é uma variação enorme, né? Então, se eu tiver agora a mesma solução de 1 litro de água com pH 7, água pura, e eu colocar 0,001 mol de NaOH, ela passa de 7 para 11. Ou seja, qualquer pingadinha de ácido ou base fortes, o pH varia imediatamente. Aí você me perguntou, sim, Gustavo, e se for um tampão? Pô, se for um tampão é fantástico, vê. Um tampão é sempre um sistema que vai ter um ácido fraco mais o seu sal. Ou uma base fraca mais o seu sal. Por exemplo, vê, o que é um ácido fraco mais o seu sal? Eu tenho, vou dar o exemplo do sangue agora não, tá? Eu tenho aqui, ó, o ácido do vinagre, ácido etanóico, ácido acético. Veja, o ácido acético, ele quebra dando quem? H+, e o ânion acetato. Aí você me perguntou, Guga, por que não varia? Vê, se eu aumento o grau de H+ aqui, imediatamente acontece aquilo que a gente viu. O que foi que a gente viu? O pH dá uma variada brusca. Então, o tampão é uma resposta do sistema. Ó. No próprio sistema, você vai ter um sal que tenha o mesmo ânion. Tá vendo? CH3COOH, CH3COONA. Então, por isso que eu digo que é seu sal, porque ele vai ter a mesma composição do ácido. Olha aqui, ó. CH3COO-. Me diga uma coisa. Você consegue me dizer esse daqui, ó, não é o ânion que aparece nos dois? É. Então ele é chamado de quê? Íon comum aos dois componentes da solução. Isso é uma solução só, tá? Isso é um íon comum que está o quê? Dentro da mesma solução. Então, o que é que aconteceu? Quando você colocou o sal, que tem o mesmo ânion do ácido, aumentou a quantidade desse íon. Como aumentou a quantidade desse íon, ó, deslocou para a esquerda. Como deslocou para a esquerda, a quantidade de H+, que tinha aumentado, voltou ao quê? Voltou a diminuir. Então, a solução tampão, ela se protege exatamente pelo efeito íon comum. Deixa eu mostrar outro caso. Imagina agora que eu tenho aqui, ó, coloquei NH4OH. Se eu colocar somente NH4OH na água, imediatamente vai dar o quê? Vai dar
NH3 mais NH4 mais, desculpa, mais OH menos. Me diga, o que é que o OH menos faz? O OH menos aumenta a basicidade. pH. Não vai aumentar? Não é? Isso. Mas tu quer que aumente? Não. Então, ó, vou colocar aqui NH4Cl. Pode ser, pode. Aí vai dar o que aqui? NH4 mais aquoso mais Cl menos. O que é que aconteceu aqui? Raciocina juntamente comigo. Imediatamente a gente percebe que, ó, aumentou a quantidade de NH4. Aumentou. Então, se aumentou NH4, o equilíbrio desloca para onde? Para o sentido contrário. Se desloca para o sentido que tem menos, o OH que tinha aumentado volta a diminuir. De novo, o efeito íon comum. Então, o que mantém o pH vivo numa solução tampão é exatamente o quê? O íon em comum. Por isso que na questão o professor sempre diz um ácido forte, um ácido fraco, mais seu sal, ou uma base fraca, mais seu sal. Entendeu? Diz, Tiagão. Diz, Helder, e tu? O que é que tu achasse? Caiu, foi, Ana Luísa? Guga, problemas virtuais aqui, caí do nada, mas tudo bem. Olha aí. E eu não tô escutando ninguém. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui o babado. Tá dando eco, hein? Vamos lá. E aí, o que é que você achou do efeito íon comum? Justificou bem? E tu, Helder tá quieto aí, tá sem falar. Entendeu? Assim, gostou dessa... Desde o início, né? Eu achei bem interessante a parte da ecolocalização dos golfinhos e das baleias, porque isso influenciaria bastante, principalmente na sua alimentação, né? Na sua alimentação, gerando a morte. E também a questão que ficam presas nas praias, que também causaria a morte deles. E depois, a acidificação e a basificação. Por causa de um pequeno distúrbio, muda tudo. Muda tudo. Exatamente. Então, assim, o que a gente percebe, aí a Ana Luísa perguntou como é que o tampão quebra, né? Porque o deslocamento, você desloca, não desloca? Mas se você começa a colocar mais ácido, chega um momento que ela vai deslocar, a reação vai deslocar tanto que vai acabar a reação, não vai acabar a lógica do equilíbrio, concorda? Porque no equilíbrio, né, quando as velocidades se igualam, se você continua colocando, é como se a solução fizesse assim, ó. Eu acho esse assunto, vê. Vocês vão achar ridículo, mas é verdade, vê. Quando eu estudava esse assunto, e até hoje, quando eu estudo esse assunto, eu tenho a sensação de que a solução tem uma inteligência artificial, como se fosse. Ela responde, pô. E na prática ela responde. Você faz assim, ó. Ela tá lá, aí você coloca o ácido. Aí ela diz: oxe, tá doida? Ácido aqui vai me lascar, meu amigo. Aí ela desloca o equilíbrio. Deslocar o equilíbrio, que é o princípio da fuga ante a força, né? É uma forma inteligente da reação dizer assim: ó, não dá não. Isso vai me acabar. Então ela se autoprotege. Só que quando ela joga para o lado ou para o outro, ela tem uma velocidade. E se tu continua colocando ácido, o que é que vai acontecer? É como se eu dissesse: ó, eu tô jogando, tu tá jogando para lá, mas a pessoa tá jogando tanto para cima de tu. Imagina, você tá aqui, eu fico jogando areia em você, e você pega e vai jogando a areia para o outro lado. Logicamente, você está se protegendo. Mas se eu chego com um caminhão de areia e jogo em cima de tu não vai ter nem como jogar para o outro lado. Tu cessa o deslocamento, acaba a reação. Então é por isso que a reação não aguenta. A reação chega no limite e diz: me lasquei, aqui já deu. Aí a gente chama de quebra de tampão. E para calcular a quebra de tampão tem um jeito. Sabe qual é o jeito? A equação de, ó que nome lindo, Anderson-Hausenbach. Mas vê, não precisa saber o nome não, só a solução. Vê que lindo aqui, ó.
Se eu colocar a mesma quantidade em mol de ácido, tá? Ou a mesma quantidade em mol de base. Lembra que o pH variava de 4? Olha quanto variou agora. 0,1. Então, pessoal, quando é o sistema tampão, ele é altamente protegido. Ó. Quando eu coloquei a base, aumentou 4, agora aumentou quanto? 0,1. Então, as soluções tampão, elas vão o quê? Funcionam como? Pelo efeito íon comum. Quando há excesso, o equilíbrio se desloca para o reagente, se houver de produto, né? Se houver mais excesso de reagente, vai para o produto. Se houver de produto, vai para o reagente. E como é que eu identifico um tampão? Sempre através de quê? O ácido fraco mais o seu sal. Então, ó, um exemplo aqui. O ácido acético ionizou em H+, e em acetato. H+ aumenta o nível de acidez daquela solução. Então, no segundo equilíbrio, eu boto um sal que tenha o mesmo íon. Mesmo íon no ácido é ter o ânion. Mesmo íon na base é ter o cátion. E aí ela desloca, simplesmente desloca no sentido contrário e volta a manter o pH no mesmo que estava. Então, olha, não esquece, todo equilíbrio tem que ter um íon comum. Ó. Se for no caso do ácido, vai ser o ânion. Se for no caso da base, vai ser o cátion. E olha, um detalhe importantíssimo, veja, a base, como ela é fraca, pode ser para o ácido também, vou dar para a base agora. Ela dissocia pouco, mas seu sal tá, dissocia muito. Então vai ter muito B+, ó. Por isso que tem que ter um íon comum. Aí a reação desloca e esse OH que estava aí, ó, estava enchendo, ele volta para o lado contrário. Você manteve o pH, ó. Tá certo? Ó, o íon B+, ele é comum ao sal e à base. Então, quando aumenta ele, tá? Você desloca no sentido contrário para minimizar o que tinha acontecido com o OH naquela solução. Sempre vai ter isso, sempre. Gustavo, e se eu colocar H+ numa base, forma quem? Forma água. Não é verdade? Forma água, não tem nenhum problema. Então, sempre que eu tiver uma solução tamponada, a gente vai ter essa relação. Um ácido fraco mais seu sal, uma base fraca mais seu sal. E para calcular o limite do tampão, está aqui, ó. pH igual a pKa, log da concentração do ácido sobre do sal. Se for uma base, pH igual a pKb, mais log do sal sobre a base. Deixa eu mostrar aqui uma coisinha. E aí, o que é que vocês... Ó, Tiago, tá ruim a internet, não te aperreia, não. E aí, pessoal, fala aí, conversa aí, pergunta aí, eu quero ouvir, vá. Cadê as dúvidas? Cadê as Não, perguntas? não, Guga, Achou. é porque eu achei engraçado. Ai, oh, meu Deus, desculpa. É que eu achei engraçado que o Guga falou que imagina ter uma inteligência no sistema. E eu fiquei muito feliz por saber que não sou eu a única pessoa que imagina tudo no mundo microscópico como uns bonequinhos, tá ligado? Tipo, eu imagino os nossos anticorpos como os soldadinhos. Eu imagino as moléculas assim se juntando como os soldadinhos. Eu não consigo pensar em coisa elétrica. Eu imagino todos os soldadinhos, bonequinhos, com uma máquina assim, pensando. Todo mundo fazendo uma coisa organizadamente, com alguém mandando, né? Vamos lá, ó, chegou ali, ó, tem um anticorpo, corre! Aí todo mundo vai lá, né? Tem um corpo estranho. Mas eu acho que na reação química tem essa beleza. Agora, eu queria que deixasse bem claro para vocês isso aqui, ó. Não esquece o que é seu sal, tá? Eu, quando era estudante, pessoal, ó, eu escutava essa frase, seu sal, eu ficava nervoso. Porque eu dizia, o que danado é seu sal? Seu sal é assim, ó. AgOH. NH4OH. Isso aqui tudo base, né? CaOH2. PbOH4. Então, se isso aqui é uma base, seu sal, na verdade, é o par conjugado dela. Então, ó, quem é o par conjugado? Do AgOH pode ser AgCl, pode ser AgCN. Né? Do NH4OH pode ser NH4Br, NH4 2S. Do CaOH2 pode ser CaCl2,
CaSO4. Do PbOH4 pode ser PbCl4, PbSO3, 2, né? E aí vai. Lembrando que o importante é lembrar, ó, lembrando que o importante é lembrar, que ótimo. Que, ó, quando você tiver, ó, você tem um íon comum aqui. E no caso do ácido, o íon comum vai ser sempre o quê? Por exemplo, H2CO3 é o ânion, né? Aí, ó, Na2CO3. Certo? Ou, se eu tiver H4P2O7, aí, ó, K4P2O7. É quando eu tenho o mesmo ânion, CH3COOH. Aí eu tenho CH3COOK. E assim vai. Porque eu tanto posso chamar de ácido mais seu sal, base mais seu sal, como posso chamar de ácido mais o seu par conjugado, para poder fazer o tampão. Certo? Certo. Certo. Me fala aí o que é que vocês acham do tampão? Acha difícil? Achava uma coisa difícil? Não, Éder, por favor, fale, eu imploro. Eu achava muito difícil. Mas tu concorda que não é tão difícil? Ele é mais mal visto? Eu acho que é porque, assim, a gente se desespera quando chega na prova, aí tem as questões logaritmo, mistura as reações, aí todo mundo fica desesperado e foge. Eu tenho tempo para resolver uma dessa, né? Ó, e sabe o que é o melhor de tudo isso? Ó, quando você fizer agora medicina, isso é muito interessante. Meus alunos que continuam tendo contato comigo, que fazem medicina, quando eles começam a estudar medicamentos, né, farmaco, ou alguns tipos de fisiologia tal, aí o professor, respiração tal, e na prática deles é que é pau. Na prática, quando você estiver lá na UTI, no hospital, na prática, tampão é importantíssimo, pô. Olha, os medicamentos que vocês vão usar, a maioria é remédio tamponado, por culpa do organismo da gente. A gente não aguenta tomar remédio que não seja tamponado, por exemplo, para quem tem problema no estômago. Vê que coisa interessante. Então, no mundo todo, um dos remédios mais vendidos, qual é o remédio mais famoso que a gente conhece? Concorda que a pergunta está muito aberta, né? Mas, assim, um dos mais famosos é a aspirina. Certo? AS, né? Todo mundo toma AS. Mas, por exemplo, quem está com um problema muito sério no estômago não pode tomar AS. Porque AS é ácido, pô. E aí, como é que a gente faz? Entendeu, Tiago? Como é que eu faço isso? Aí, olha, pessoal. Bora. Por exemplo, tudo bom, querido? Tudo na paz. Olha aí, ó. Olha o AS mais interessante que tem. Buferin, tá? Que é aspirina. E por que o nome Buferin? Porque, ó, buffer quer dizer tampão. Então, isso é um remédio tamponado. Se você chegar, ó, só por curiosidade, pergunta na farmácia quanto é o AS. Bota um envelope de AS, o cara vai dizer lá. Vai ser uns R$4, né? Agora, se eu disser, me dá aí o Buferin. Pô, pessoal, isso é caro pra caramba. Muito caro, porque é um remédio que tem essa característica. Ele é tamponado. Então, ele protege a pessoa da acidez no estômago. Ele não vai provocar um aumento da acidez. Eu já E imagino, aí, tipo, o Enem contextualizando com isso, né, professor? total, né? Porque é muito. Porque, vê bem, a gente tem um trauma de tampão, porque desde que você começa a estudar, o teu professor de química sempre se refere a tampão como questão da UPE difícil. Porque a UPE tinha uma pegada na UPE. Nos últimos 10 anos, assim, ele melhorou muito. Mas antes do SSA,
as questões de tampão eram muito pesadas. Muito. Eu tenho... Acho que vocês já devem ter acompanhado, né? De vez em quando eu dou aula no colégio, com um caderno, porque ele não está aqui não, está no carro. É um caderno velho meu, assim, com as folhas amarelas, com um bocado de questão de tampão, que é bem pesada a questão. Cada questão é uma folha resolvida. E aí, a UPE botava essas questões, que eram muito difíceis. Aí todo mundo ficou... Eram bonitas também, mas eram muito difíceis. Aí todo mundo ficou traumatizado com tampão. Mas tampão é teoria. No Enem, ele não vai botar uma questão de tampão de cálculo. Então, por exemplo, bora ver isso aqui. Você está lá na emergência. Olha, em breve, viu, pessoal? A vida passa rápido pra caramba. Pode acreditar. Aí chega um paciente para tu, tá? Que você nota que ele tá com falta de ar, achando que vai morrer, mas ele tá com a respiração muito acelerada, tá? Ele tá agoniado, acelerado, então ele tá chamando, tá hiperventilando. Tá hiperventilando. E olha, o nosso sangue tem esse sistema aqui, ó. O nosso sangue tem esse sistema que tu tá vendo aí. O ácido carbônico e o íon carbonato, que é um tampão. Então você, antes de dar um remédio para ele, para alterar aí qualquer coisa, você dá um remedinho chamado, por exemplo, Rivotril sublingual, para ele se acalmar. Porque se ele estiver hiperventilando, ele está respirando muito rápido, ele está liberando muito CO2, a concentração de CO2 o quê? Diminui. Né? Então lembre-se, ele está hiperventilando, ele está botando muito ar para fora. Então o CO2 está saindo muito rápido. Então se o CO2 está saindo muito rápido, o que é que o teu organismo faz? Os soldadinhos da gente faz o quê? Dizem, aperta o passo, joga para o outro lado que está precisando. Aí eles pegam as pares lá e joga tudo para o lado de lá. Quando ele joga tudo para o lado de lá, né? O que é que acontece com H+? Diminui, né? Aí se o H+ diminui, o pH aumenta. Aí o cara entra em alcalose, pô. Aí começa a se sentir mal. Vê que situação da peste. Quando você for médico, olha, isso é uma coisa que é importante, que vocês vão ser médicos, tá? Então, quando você for médico, guarda uma coisa para vocês, que vocês já devem ter. Exceto eu. Exceto eu. Vai ser médico, não vai ser engenheiro, né? É. Então, tu é menos preocupante. Computação. Vai fazer lá os programas para o pessoal trabalhar lá nos hospitais. Aí, ó. Quando você chegar, o cara chega muito debilitado. Quem vai para médico não vai feliz, né? Ah, vou para o médico, que bom. Então, tenta ter essa sensibilidade, pô, porque tem médico que vocês vão ter que o cara chega lá, o cara já vai para o procedimento. Aí chega um cliente, imagina. O cara tem ansiedade, o cara tá angustiado, e ele chega na emergência, então ele chega mal. Ele não tem nem como conversar com o médico imediatamente. O médico tem que estabilizar ele. Aí tu chega lá, o médico pega e mete esse cara no respirador, porque o procedimento manda. Primeiro conversa, vê se ele tá ansioso, angustiado, porque senão o quadro é irreversível, vai ficando cada vez pior, pô. Ele chega nervoso. Um remédio, uma palavra, às vezes, o médico chega e diz, ó, tem calma, vamos conversar, você não tem nada não, pô. Você tá um pouco ansioso. Uma palavra, às vezes, a pessoa já vai acalmando. Porque imagina, se ele tá nervoso, aí tu chega, dá uma injeção, manda o cara, leva ele pra sala, leva pra não sei onde. Aí o cara já vai achar que vai morrer. Aí cada vez a angústia vai piorando mais a situação. E é só isso, ó, vê, ó. Eu tenho amigos médicos, né, um pouco mais novo do que eu, mas da minha geração, que relatam isso direto, que hoje em dia é muito procedimento, né? Então, vê, a frequência respiratória, o pH do sangue, depende tanto da frequência respiratória do pulmão, obviamente, como do rim. Aqui é um procedimento, aqui é outro, obviamente, né? Um é metabólico, a outra é respiratório. Então, vê bem, o cara chega lá, você vai ter que fazer assim. O pulmão vai manter o equilíbrio ácido-base. Olha aí, o pulmão bem bonitinho ali. CO2, H2O, ácido carbônico e íon. Vê que coisa que dá para fazer uma questão linda. O paciente chega, lembrando que esse ácido é instável, né, ele vai sempre quebrar. Aí o paciente chega para você hipoventilando. O que é que ele está fazendo agora?
respirando devagar, muito cansado, muito sem força, tá? Aí a quantidade de CO2 dele está muito alta no sangue. Então, a primeira coisa que você faz é o quê? Pô, esse cara está com a respiração muito devagar, ele está hipoventilando aí. Ele deve estar com CO2 em alta. Se está com CO2 em alta, o equilíbrio desloca para a direita. Logicamente, tu não vai pensar assim, ele já vai estar na cabeça, né? Hipoventilou, acidez, tal. Aí, ó, se tem muito H+, eu vou ter que fazer o quê? Ele está com acidose respiratória. Então, primeira tentativa, tanto para médico como fisioterapeuta respiratório e tal, para enfermeiro. Primeira tentativa, fazer o quê? Tentar estabilizar a respiração. Não está conseguindo. Então, não é... Ele não está só no quadro de estresse, ele está com um quadro de algum problema mais físico mesmo. Né? Então, vai fazer o quê? Ele está com excesso de H+, eu vou ter que diminuir o H+. Lembrando que o sistema é tamponado. Então, eu vou ter que colocar alguma substância que desloque o equilíbrio para a esquerda. Se eu colocar aqui uma base qualquer, ela é comida pelo sistema. Né? Eu tenho que fazer com que aumente o H+. Quando eu aumento o H+, o que é que vai acontecer? Aí você vai ter agora o deslocamento até o equilíbrio se estabilizar. Hiperventilando. Oi. Que massa, velho. Eu acho muito interessante. É muito certinho o corpo humano e eu acho muito massa. E assim, e é interessante a gente ver, né, como as pessoas, pessoal, deviam sofrer. Imagina como as pessoas deviam sofrer há 40 anos atrás, 30 anos atrás, que não era muito levado a sério as questões da mente. Já pensaram nisso? Verdade. Porque assim, ó, hoje em dia, se você fosse um médico, o ideal é que você seja, antes de tudo, um bom ouvidor, né? E médico geralmente não era um bom ouvidor, né? E muitos ainda não são bons. Meu tio é médico, ele disse que quando o paciente chega às vezes com É porque, às vezes, o falta de pessoal acaba respiração, vendo a assim, falta medicina de de uma ar. maneira mais desumanizada, né? Tipo, ver o paciente só com uma máquina e às vezes ele não tá bem da cabeça e isso acaba repercutindo, né? No próprio corpo. Por exemplo, Verdade. médicos do Hospital de São José do Egito, depois do Enem, eu posso chegar aí desesperada. Então, por favor, preparar a maca, porque depois do Enem, muitos estudantes estão passando mal. Não. Depois do Enem, você vai... No máximo, você vai lá para tomar uma glicosezinha, porque encheu a cara festejando. Então, nem se aperrei. Ô, prof, é Luiz verdade. Thiago, estava contando Quando... do teu tio aí. Termina a história? Foi. Aí, quando ele disse que quando o paciente chega com falta de ar, aí ele bota o oxigênio no dedo, né? Aquele medidor de oxigênio no sangue. Se der normal, é porque é ansiedade, ele disse. Mas aí não sei se é verdade, né? Claro que é, né? Chega lá, der 91, 89, aí é bronca, né? É bronca. Aí vai pro lado metabólico. Mas vê bem, às vezes você chega com um quadro assim mais baixinho de oxigenação e vai conversando com o paciente e vai melhorando a oxigenação dele. Eu já vi esse... Eu não sou médico não, obviamente, né? Mas eu já vi quadros assim, pessoas da minha família e tal, que chegavam angustiados e aí o médico conversa, vai passando uma confiança e aí o cara vai estabilizando mais, né? Porque tudo vai mexendo. Tá vendo como o médico é mais do que um profissional que tem conhecimento. Às vezes uma conversa e um simples conforto já muda toda a história. Muda? Porque, vê, ó, imagina, tu chega no hospital. É uma coisa que eu sempre falo em sala de aula. Tu chega no hospital na emergência, você já vai mal. Ninguém vai para uma emergência feliz. Concorda? E aí o médico para você ele é meio que a salvação, pô. Isso é um pensamento é um pensamento raso, mas é um pensamento que todo mundo tem. Quando você está se afogando, você quer que alguém segure sua mão, tá? Não interessa quem é. Então você chega lá no hospital e hoje o médico é muito preso a procedimento. Quem é filho de médico, né? Teu caso, né, Dona Luísa? Quem é parente de médico, irmão, tal, ele é muito preso ao procedimento. E, por exemplo, o procedimento da Rede Dó é toda no país só. Se for aqui, for no Hospital de São Paulo, da Rede São Luís, tudo que for do Dó é o mesmo procedimento. Então, o médico, ele perde um pouquinho, ele fica com medo, pô. Qual é o medo dele? De sair um pouquinho do caminho ali e depois o próprio paciente processar ele dizendo que ele é que não fez o que era certo.
Então ele faz primeiro o procedimento para se salvar. Só que o procedimento, às vezes, é meio angustiante. Por exemplo, vocês sabiam que se você tiver febre e garganta ardendo, a garganta estiver inflamada, muito inflamada, e você tiver com febre alta, sabe qual é o procedimento de qualquer hospital? UTI. UTI. Você pode dizer, mas não estou bem, não interessa, é UTI. Porque você pode ter uma infecção pesada, então até eles perceberem isso, eles deixam você na UTI. Agora me diz, tu sai de casa com a garganta ardendo, obviamente dá febre, né? Quem tá com garganta inflamadíssima, se for no caso de que tiver com pus e tal, tu vai para o hospital, cara, tu vai para UTI, tu piora no mínimo 30%. Porque poucas pessoas têm aquele pensamento assim, eu tô aqui, tô no hospital, eu vou para UTI, vou tranquilo, porque eles estão cuidando de mim. Nem todo mundo pensa assim. O cara vai para o hospital, quer sair do hospital. Ninguém quer, passar um dia aqui passeando aqui na UTI. Ninguém quer, pô. Né? E às vezes é uma besteira. Às vezes é besteira. Um colega meu que é médico, Bruno, acho que vocês conhecem, foi no hospital com a garganta ardendo. E ele, médico, com a garganta queimando e com febre, quiseram botar ele na UTI. Ele disse, eu não vou, eu sou médico. Aí o cara falou, mas aqui você tem que ir, você aqui é paciente. Aí ele teve que assinar um termo dizendo que não ia ficar. Vê. Então, para ele, tira. Então, quando for médico, tenta ser sensível. Eu, como sou um cara ansioso, eu fico nervoso só de pensar. Não, dona... Olha aí, dona Rayane. Rayane vai ser médica também? Tentando, né, professor, também? Não, todo mundo aqui vai ser, óbvio que vai. Ó, em nome de Jesus. Menos Tiago, que Tiago é engenheiro. Médico é aquela história, você tem que fazer medicina. Tiago quer ser médico também, né, Tiaguinho? Se Deus quiser, meu filho, estamos na luta. Tiago é médico também, né? Sou médico, não, sou vestibulando, né? Sou freira. Não, mas é propenso à medicina. Que é a vantagem. Me conta aí, vocês. E aí, vamos mais alguma coisa? Ó, se não falar, só quem fala sou eu. Eu falo só o homem da cobra. Viu? Assim, Guga, nessa parte, assim, quando um paciente chega na emergência, mesmo sendo um procedimento simples que o médico vai fazer, aplicar a injeção, pelo menos o paciente, se tiver ansiedade, ele já vai aumentar o caso achando, meu Deus, eu vou morrer agora, vou ligar para meus familiares que eu tô morrendo. Mas isso mudaria bastante se o médico chegasse e falasse, eu vou fazer isso e aquilo. Explicando o procedimento que ia fazer e dizendo uma coisa simples. Ou nesse caso, que chega com febre, com a garganta inflamada, vai logo para a UTI. Se o médico não explicar, a criatura vai pensar o quê? Vai pensar, pronto, estão me levando para a UTI, eu já estou nos meus últimos dias. Então, daqui não saio mais, né? Eu penso assim. Tem médico que bota uma pílulazinha de Rivotril embaixo da língua do paciente, aí no instante fica bom e manda para casa. E se o médico disser, você disser para o seu paciente, vamos tentar isso aqui antes, porque eu acho que você não tem nada demais. Tá? Vamos tentar. Agora, veja, se não der certo, não quer dizer que você tem alguma coisa, não. Mas aí é bom que a gente se proteja. Você quer se proteger, né? Melhor. E aí conversa com o cara. Vocês sabem quem é Alexandre de Química, não sabe, Xandinho? Sei, com certeza. Vê, Xandinho foi para UTI, né? Com Covid, né? Tu sabe o que ele escutava os médicos dizerem? Não. Porque ele não tava sedado, né? Ele estava acordado. O médico dizia assim, esse aí, para ele, esse aí. Se não melhorar, a gente entuba ele, tá? Até tal hora. Porra, bicho. Tá, meu Deus. Particular, porra. Porra. Eu falei hospital particular porque no Brasil a turma trata o hospital público como se fosse lixo, às vezes, né? Que é para ser o mesmo tratamento em qualquer hospital do mundo. Verdade. Mas, pô, bicho, o cara... Pra que dizer isso, pô? Chama um colega no canto, assim, e fala, se aquele paciente ali não melhorar, o que é que tu acha? Vamos entubar? Mas fala só os dois, pô. Imagina, tu, vestibulando, e eu comento com um professor do meu lado aí. Fulano ali, oxe, passa nada, aquele cara ali tá fudido. Ano que vem, vamos ver. Já começa a chorar. Imagina isso para o ser humano. Não tem condições, né? É um absurdo, uma falta de cuidado. Espero que vocês, né, da nova geração, façam a diferença, né, na medicina. Porque tem uma geração se formando aí que tá se achando, viu? Eita.
E a desgraça, né? Mas sempre tem, né? Não podem. Não, é proibido. Vai pro inferno direto. Cabeça para baixo. Se eu for paciente de vocês futuramente, aí, ó. Vai Minha ser, vida né? já era. É, você. Agora, eu lhe garanto, né? Todos os médicos falam que se você entrar na faculdade de medicina com um pensamento assim, Guga, de ser um médico humano, de ser um médico bom, melhor, você se destaca no meio dos outros, sabia? Total. Total. No mundo que a gente está vivendo agora, né? O mundo da comunicação, né? Da gente. Se a gente não fizer isso, a gente tá lascado. Tem que fazer sim. Verdade. É fundamental para a vida, até para seu sucesso profissional. Professor chato, concorda que não tem mais nem cabimento. Antigamente o professor era muito chato, pô. Era. Você achava o tampa. Hoje em dia, professor chato, ninguém dá nem atenção. Tem uns babaca que ainda gosta, mas só os babaca. Né? Ó, vamos lá. Ser humano chato é fogo. Vixe, não nem falar. Ó, pessoal, tu já visse um gráfico assim? Olha, isso aqui é outra coisa que é muito vestibuloso, viu? Mas é bom para a vida também, ó. Analisar esse gráfico aqui, ó. Tá vendo? Olha a demora que ele tem na necessidade para alterar bem pouquinho do pH, ó. O pH vai alterar de um pouquinho antes de 4 para um pouquinho antes de 6, ele adicionando uma substância básica, ó. E ele segurou de um jeito imenso, ó. A curva demora muito para subir, tá? Então, isso aqui, ó, é o gráfico de um tampão. Sempre que no gráfico, onde eu tenho uma titulação, você tenha praticamente uma curva que não engrena, isso é a região do tampão, ó. Tá certo? Região tamponada. Diferente, pessoal, de um gráfico que não é de tampão. Quando o gráfico não é de tampão, ele varia de uma maneira imediata, ó. Se for um gráfico de uma base, por exemplo, ele faz assim, ele começa aí, ó, sobe imediatamente. Por quê? Porque a variação ela é muito rápida. Quando não é tamponado, as variações são muito rápidas, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, outra pegadinha do... Pô, fui para o primeiro slide praticamente. A gente tem aqui, ó, cadê onde é que eu estava? Tô aqui. O gráfico. Aí vê. Aqui, ó, acidose, lembre-se, ó, tampão do plasma sanguíneo, primeira defesa do corpo, manter o pH entre 7,35 e 7,45. Abaixo disso ou acima disso, lascou-se, viu? Não tem saída, não. E aí pode ser respiratória, lembre-se, e pode ser também pela questão bioquímica mesmo, a questão do pulmonar, tá? Então, tanto pode ser uma ou outra que o pH altera. Outro detalhe importante que a gente vai ver daqui a pouco nas soluções tampão é que... Ana Lu caiu, Guguinha. Ela avisou. Quem caiu? Ana Lu. Ô, Ana Lu, volte! Voltei. Sabe onde é que a Ana Luísa está? Exatamente na terra dos poetas agora, não está em São José do Egito? É, tô por aqui mesmo. E a internet daqui não tá muito interessante, não. Mas se preocupe não, porque a daqui também não tá, não. A daqui piorou. A daqui desse país, Brasil, nada aqui tá muito interessante, não. A situação aqui tá meio ruim. Internet, então, meu Deus do céu. A gente alugou o avião e vai todo mundo para fora. Boa ideia. Estudar para isso. Que nos dera. Né? Até para Portugal eu ia agora. Tava bom para mim. Eu digo assim, até Portugal, mas Portugal é do outro lado do Quem oceano, conhece né? esses países assim é Ian, né, Guga? E é especialista em conhecer. Para outro país eu não vou agora, não. Agora eu tenho qualquer estado que eu passar, meu filho. Vou de Malicuia. Mas somos dois, Thiago, somos dois. Mas vocês vão passar em Pernambuco, Recife. Pior que minha faculdade, Guga, que eu queria é em Belo Jardim. Só que eu moro em Olinda, entendeu? Com a fronteira assim de Recife. Belo Jardim, interior aqui de Pernambuco? É. E morar interior é bom demais, meu irmão.
Oxe, mas é pertinho o Belo Jardim, pô. Vem-te embora. Oxe, É? Ó, tu chega em Belo Jardim antes de chegar e voltar na Federal, sabia? Dia de semana. Sério? Poxa, claro, o trânsito miserável. Belo Jardim é depois de Caruaru, pô. Não é longe, não. É pertinho. Mas quem vai sair de Recife? Mas qual é a faculdade em Belo Jardim? É porque tem uma faculdade chamada Engenharia de Software, entendeu? Uhum. É da IF. Desculpa, é da IF. Aí você vai Ô, vir Guga. embora. Oi. Eu vou ter que sair daqui de todo jeito quando eu passar, né? Então, assim, Paraíba, Pernambuco, onde der a nota, eu estou indo. Vou ter que sair Minha de filha, eu todo tô jeito. vendo nota em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu quero mesmo é Recife, né? Tem Mas a gente que nota de aluga corte... casa, né, Guga? Estudantes, né, que quando passam num determinado lugar, Pô, é arretado, eles pô. moram Mas eles moram ali juntos. é Minha bom gente, eu tô demais, num pô. desespero tão grande que onde eu passar, de verdade, eu vou. Pode ser no Acre, no Curso Dinossauro. Não tem mal, não. Não, Pois, não vai precisar Thiago, ter vai eu e desespero, tu. não. Tem calma, vai passar, vai passar. Não tem. Tenha calma, vai Eu passar, queria você é bom passar na aluno. UFAL, velho, na Universidade Federal de Alagoas. Você Mas passou na de Recife, não de Pernambuco, não, é? também. Vai pra Pernambuco, pô, vai ser bom. Guga, Oxi. Guga, vamos tirar nossa foto, porque está já descarregando aqui meus aparelhos. E Não você acredito, precisa não. tirar foto. Vamos lá, cadê a foto? Cadê o povo? Tem duas pessoas, sem... abre a câmera para tirar uma foto só. Olha aí, Tiagão. Ó, Tiagão é dos meus, ó, cheio de post-it lá atrás com dica de química. Par de gente doida, tá vendo? E aí, vai fazer coraçãozinho todo mundo ou não? Olha, lembre que as minhas mesas, falando sério, viu? Minha mesa foi 100% ano passado, viu? Passou todo mundo. É o quê, Guga? É o Juro quê, por Guga? Deus. Repita se for Juro. capaz, Guga. Mas é a mesa, tô falando da mesa física, né? Aí já é outra história. Aí já é outra história. Olha quem tá aí, ó. Alexandre Beltrão. Vem, Alexandre, entra com a gente aqui também um pouquinho. Eita, aí, Vem Alexandre, aqui é o. muito inteligente, viu? É verdade. Ele resolve as Alexandre. questões de log, que eu olho assim. Quem me dera saber log daquele jeito. Saber matemática. Fernandinho pediu para olhar as questões mais difíceis das que a gente acertou. Fui olhar as de matemática, quase me deu um infarto, um passamento aqui, olhando as de matemática, as mais difíceis. Meu Deus, Alexandre, cadê você? Mas, ó, disso tudo que a gente viu até agora, o que foi que bateu mais em vocês dos tampões aí da vida? Vê, por exemplo, o solo. O solo é uma coisa que eu acho interessante, né? Porque tem aquela questão do. O tampão faz com que se mantenha cálcio, fósforo, potássio. Uhum. Óxido de alumínio, o vestibular adora isso, né? Porque lembre-se, os solos são alílicos, tá certo? São saturados por alumínio, lembre-se disso. Isso é sempre muito importante. Sempre cai. A outra é a do mar. A do mar também, para mim, foi top. Mas, assim, uma coisa que me deixa mais impressionado no mar não é nem a questão. Me deixa triste, né? Dos corais e tal, fico preocupado. Mas o que me deixou impressionado foi essa aí. O ruído no fundo dos oceanos. Isso, para mim, é muito interessante. A maneira como, se você parar para pensar, né? É muito interessante aí. A queda do tampão. E quanto tem aumentado desde da Revolução Industrial. Isso é um efeito direto aí para os negacionistas de plantão, né, no nosso planeta Terra. Outra é esse gráficozinho que já caiu em várias provas aí, o CO2 tal, que vai atacar quando forma o H+. Qual é o maior perigo disso? As conchas, né, dos corais, que vão sendo destruídas. Então, o efeito tampão. Lembre-se que quando está branco, é porque está morto. Onde é que está a maior bronca? No
Os corais da Austrália. E olha aqui, pessoal, isso aqui é novo, ó. Esses estudos que são chamados estragos subaquáticos, tá? Então, a gente tem aqui vestígio de antidepressivo. Pessoal, vocês sabiam que jogar medicamento no mar, jogar medicamento na casa da gente, né? Jogar fora, tal, no lixo, isso sempre termina no mar. Sempre vai terminar, né? No mar. E aí, pessoal, ó, pesquisa no Canadá encontrou vestígios de antidepressivo no fígado, no cérebro e no músculo de trutas. Já pensasse nisso? Olha aí. A acidificação fez com que por exemplo, as lesmas do mar, elas perderam a habilidade de perceber a presença de seus predadores. Tá? E aquele peixezinho de Nemo, ele é um dos peixes que morre mais facilmente com a acidificação dos oceanos. E olha aqui, ó, aquele dado que eu tinha falado, ó, diminuição do pH da água do mar provoca aumento da velocidade de propagação do som e uma diminuição no pH de 0,1, tá? Que foi o que variou nos 200 anos, desde o início da Revolução Industrial, ó, deverá ser responsável por um aumento de 10% da velocidade do som nos mares. Então, assim, eu acho que isso é uma temática que a gente tem que estar muito ligado, porque ela é realmente muito interessante na solução tampão. Mais do que a gente ficar preocupado agora em fazer conta. É você ver como dá para a gente relacionar com algumas coisas do... Olha quem tá aí! Olha! Boa noite, galera. Boa noite. Eu não perco, não. Eu nem dou uma benção a Tio Guga, rapaz. Tio Guga é fera. Tem que aprender com ele muito. O mestre da matemática, viu? Olha, você estava sendo elogiadíssimo aqui, viu? Que é isso. Aprenda muito aí com você. Tá muito legal. Eu tô vendo, eu vi um pouco da metade para frente, um pouquinho, porque eu estava fazendo dever da minha filha ali para amanhã, mas sempre que eu posso, eu estou por aqui. Obrigado, massa mesmo. Parabéns a vocês aí, né? Que a gente já está de olho em cada um aí. Quem sabe, os mentores aí, minha cabeça, os futuros mentores. Já estou. Os nossos monitores, né? É verdade. Não espero sair a aprovação, não. Faça o Enem bom para ver se a gente já capta você logo, né? Antes do resultado sair. É isso mesmo. Quem dera. É de verdade, isso é sério. Isso eu acho que uma das características que a gente fica mais encantado na academia, né? É como eles ficam com a gente, né? Como eles voltam para a gente, né? Daniel é 6º período de medicina, até hoje enganchado na academia. Na Federal, e foi 2º lugar na época dele, imagine. Veja. Poxa. Então, olha aí, o ano que vem eu tenho certeza que vocês vão estar com a gente. Mas assim, ó, e o pior é que isso não é para dar força, não. Isso é um fato, né? Fica alegre, porque é um fato mesmo. Tá com a gente. E olha, Alexandre, a live, quando eles entram e participam, vira outra coisa, né? Vira outra coisa, com certeza, não tenha dúvida disso, né? E eu estou matando minha saudade do tempo de engenheiro químico, eu não sei mais nada agora. Do tempo do Rococó. Não exagere. Eu vou fazer uma live com você para a gente só falar de log de pH e você resolver todos os logs para eles. Misericórdia. Só log, né? Só log. Quando a gente estuda log, a gente estuda o assunto do 2º ano, que é tão propagado como um assunto difícil. Ele é todo baseado em logaritmo. É porque tem um problema sério, né, Guga? Porque não está no programa oficial do seriado. É uma falha gravíssima. Total. Mas no seriado, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. E o Enem, além de química como um todo, né? Química precisa ir muito. Né? E não está em canto nenhum. Para se a pessoa seguir muito o seriado, termina não estudando log. Este ano em matemática, a gente deu log noções no 2º e no 3º para tentar dar suporte a vocês aí. Foi o jeito. Faz uma diferença. Na escola, os meninos não sabem mais o que é log. Eu fico impressionado, pô. Assim, quando você vai dar aquela aula de radioatividade, antes mesmo de usar o log limpo, assim, você vai ensinando eles a meia-vida, né? Que vai ter que fazer uma PG e tal. Eles não conseguem, assim, eles não estão vendo mais quando eles não entendem que a razão pode ser positiva, mas você está decrescendo. Então, assim,
Aí eu sempre peço ao professor para que ele mostre antes, né? Para que ele possa, para o menino poder entender, o aluno poder entender. Mas parabéns você por botar uma live dessa, porque o nome tampão, solução tampão, sempre fez medo ao aluno também. Você sabe disso, né? Exatamente. Sempre fez, assustou muita gente. Desde todas as épocas, né? A primeira pergunta da gente hoje aqui, acho que foi uma das primeiras. Eu não estava, não, eu não vi, não. Foi sobre o tampão, porque a gente é herdeiro da UPE, né? Lembra Sim. daqueles anos da UPE que tinha... Todo Sim. ano vinha uma questão de tampão, que era a festa da prova, né? Dificílima a questão. Era o bicho-papão. Tampão era o bicho-papão oficial mesmo. Da agora prova a gente... já era, né? E era difícil mesmo, era difícil, né? E agora a gente tá vendo que tampão é uma coisa muito legal, pô. Por exemplo, a gente falou sobre o hospital, não foi? A gente falou sobre o mar, falou sobre solo, coisa que é bem palpável. Por exemplo, foi uma das coisas que Helder falou no começo da live, a tua curiosidade em relação ao mar, não foi Helder? Foi. Ana Luísa e Pudim também. A gente não pensa, né? Não pensa que tampão vai englobar todas essas áreas. E de uma forma tão simples, né? Exatamente. E aí a gente ainda falou de uma coisa que é fundamental, que eu acho para todo mundo, né? Eles que vão, a maioria aí vai trabalhar com medicina diretamente, né? A importância de que, às vezes, por exemplo, uma das maiores incidências de emergência é por culpa do sistema respiratório. A pessoa agoniada, ansiosa, e com um simples remedinho que baixa a ansiedade, você pode resolver isso. E o tampão mostra isso claramente, né? Porque o fato de você respirar muito rápido ou respirar muito lento faz com que altere o pH do sangue e altera tudo. O cara fica tonto, fica se sentindo mal, achando que está mais doente, e aí vira... Então a gente trabalhou também hoje, mas isso aí, eu acho que foi Eu fiquei muito animado hoje. Foi maravilhoso, professor. Foi particularmente riquíssimo a aula de hoje. Eu tava com saudade desse encontro, assim. Eu vivia na mesa de Guga, de Alexandre, ano passado. E eu tive essa oportunidade agora, né? De poder falar de novo. E você já disse a Guga da sua arte, não? Falou a Guga da sua arte ou não? Já mandei para ele hoje. Já mandei hoje. Ela mandou uma poesia belíssima hoje. Uma delas do pai. Na minha aula eu exigi, vai dizer uma poesia agora. Adorei. Ótima ideia. Pois para a gente terminar a nossa live de hoje, você vai ler aquela que você mandou para mim. Topa? Tá certo, eu vou ler. Cadê meu celular, pelo amor de Deus? Cadê meu celular? Só um minuto. Ei, Ana Lu, vai no improviso que é mais bonito. Bota no improviso. Cheguei. Pessoal, antes de Ana Luísa ler, né? Antes de Ana Luísa ler, aí assiste minha aula. A mãe de Ana Luísa, geralmente ela entra na aula, né? E Pudim. Senti falta de Pudim hoje também, né? Pudim não tá aí. Pudim é o quê? Desculpa perguntar, que é o cachorro, é o amigo? É o cachorro... Cachorro / amigo de estimação total dela aí, companheiro das aulas. Nossa. Pudim não quer que eu passe, minha gente. Ele me acorda, eu estudo até tarde, ele me acorda de manhã. Ele não quer que eu passe. Claro que ele quer. Não me deixa dormir. Eu posso falar? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, para terminar de hoje. Olha aí, uma bela... É um libelo isso aí, viu? Meu Deus. Quando o osso vira herança e o lixo refeição, Jesus chora a aflição de um país sem esperança. Não há mais fé na mudança quando um sistema hostil fere a alma do Brasil e o direito é renegado, sofre o povo abandonado pela pátria mãe gentil. Eita, bichinha. Incrível. Tá vendo? Obrigada, gente. Que poetisa. Da terra dos poetas. Cadê Flavinha nessas horas, hein? Depois que ela passar, eu vou pedir para ela fazer poesia das disciplinas, ela fazer na matéria, em química, em matemática, fazer assim. Pois faça uma poesia de log, por favor. Imagina uma poesia falando sobre a academia, do que ela representa, hein? Deve ser tão lindo. Olha aí, legal. Deixa a dona passar, acabar o vestibular dela, que a gente vai usar e abusar dela. Né? Exatamente. Eu já fui na terra dela e sei como é o babado. Não? Conhece São José? Tu conhece? Conheço. Fernandinho foi quando a gente era solteiro, era doido, foi lá aprender charada no meio dos matos lá. Não foi na cidade, não, foi na zona rural. Fernandinho era doido mesmo.
Foi em Mas faz época diferente 23 dele. anos que eu fui lá. Eu fiquei maravilhado. Qual é a E o bolsista cidade? o bolsista do curso foi inventado de me convidar na época que eu era solteiro. Professor, o senhor quer conhecer o sertão do Pajeú? Eu disse, rapaz, não convido 2 vezes, não. Quando ele convidou, eu disse, agora eu não gosto de viajar sozinho. Posso levar um colega da faculdade lá? Pronto, a gente passou 5 dias lá. Foi uma das viagens melhores que eu fiz na minha vida. Ah, pois Isso, pode vir de maravilhoso. novo, Alexandre, para aqui pro sertão do Pajeú. Qual é a Esse sua ano Só tem cidade? São eu José do vou ver. Egito, não. Moro em Triunfo. Triunfo. Vixe, agora é chique, selo, né? Selo nacional de turismo. Só tá chique aí agora ele. Ó, Triunfo tem uma cachaça, por sinal, eu tenho até aqui, até recebi uma de presente aqui. Poxa, maravilhosa, viu? A cachaça Eu de fiquei. Triunfo, diretamente do Triunfo eu Engenho fui, São já fui numa Pedro. festa de estudante em outras épocas, né? Lá. A gente ficou também, não ficou em hotel, não, ficou na cidade, alugou uma casa lá perto. E foi massa, espetacular. Conhecer lá os engenhos de rapadura, as coisas, coisa boa. A gente podia depois marcar. Eu sei que é meio loucura agora, mas a gente podia marcar no depois de passar o Enem, uma viagem em grupo, até mesmo para a gente se encontrar, que faz muito tempo que a gente não se encontra, né? E aí a gente ia visitando esses alunos pelo interior. Bora lançar essa ideia? Bora lançar, A gente dizia assim, veja, quem comanda aqui é Éder. Depois quem comanda é Ana Lu. E aí vai, cada um na sua região, né? Não? Pô, vai ser. Vamos sim, a gente pegava, a gente freta aí um micro-ônibus, quem quiser vai, eu ia ser fantástico. Você é da onde, Ryan? Guga, pega Sou de a Arco Verde. Kombi. Pega a Eita, Kombi Kombi da Química, né? Arco Verde é muito bom. Tem o Verdade. tráfico de Arco Verde. Fiz Morei o 4 SS anos. lá. Eu vou pra Limoeiro visitar a Aldinha. É muito bom aquela Olha terra. Aí, então. A aldeia é Vamos incrível. embora. Aline, diga de onde você é, não fique calada não. Aí, diga seu babado ao povo aí, vá. Eu vou falar o quê, professor? De onde você é, sua terra, velho. Valorize sua terra também aí. Eu sou de perto, eu sou de Enseadas. Eita, ó, aí é Ih! top também, hein? Eu sou de Casa Olinda, da então Guga, acho que casa nem da tem. praia, casa de praia. Eu sou de Camaragibe, então. Dei uma gota. Eu sou de Olinda, acho que não tem nem visita, né? Aonde? Eu moro perto de Alexandre. Quente, água. Aí, quente, tá. Mora na paz, na tranquilidade. aqui, tudo. Ó, quem Aldeia. quiser me visitar, eu moro aqui do lado do campo do Náutico. Só não é bom em dia Eu de jogo. vou. Na Rosa e Silva, é? Eu moro na Rua do Futuro, eu moro na frente da rua da frente do campo, assim. Então Ah, na Pra mim, frente do eu campo. prédio em frente, você cai dentro da série. Essa rua de Guga só tem Alvirrubro. Tem um amigo meu que mora lá também, na Rua do Futuro. Vê o jogo de graça lá do apartamento dele. É E uma o pior rua, né? é que o gol, às vezes a gente não vai pro jogo, aí fica assistindo na TV, né? Porque meu andar é baixo. Quem mora nos andares mais altos assiste. Aí a gente tá assistindo o jogo, aí o gol sai, a gente escuta o gol, depois é que vê na TV. Que né, o tempo assim. É uma Tá vendo roda, aí? bem pertinho. É muito bom. Minha Nossa. rua ao vivo. Pessoal, então vamos embora, né? Olha, a live de hoje eu só tenho que agradecer a participação de vocês. Olha aí, ó. O Alexandre participou da nossa live hoje, que maravilha. Ana Luísa, ó, Rayane, Aline tá sempre aí também. Olha aí, Helder. Tem a galera Só do tem- chat aí, né? Que também tava com vergonha, feito eu, né? Não, eu tava E passando. o pessoal do chat, que eu faço a chamada que é com o nome dos médicos, futuros médicos, né? Rapaz, tu foi Aí chamar, todo né? mundo escreve o nome. Ei, fale meu nome, viu, por favor. Eu sei Olha que aí, tá falo. Olha, Olha que Emi, Guga tem Maria, simpatia mesmo. Mirella. Guga tem simpatia. Anote o negócio aí. O que ele disser, faça, pelo amor de Deus. O negócio é sério. Viu, pai? O negócio é sério, cara. É seríssimo. E hoje não, né? Mas tem dias que eu digo, ó, se não botar o nome, eu jogo uma praga. E cuidado, viu? Praga de mãe de professor pega, viu? Aí, ó, a minha praga é fazer vestibular mais Oxente, um ano. pra quem como é não que eu diz o nome. boto o meu aqui? O teu já Como tá, é que eu né? boto o meu aqui pela. Tu já mandou essa Mas poesia. hoje é Tu já domingo, tá todo tu já mundo mandou essa tatuado. poesia, tá oficial, né? É. A Olha, poetisa o povo não tem botando nem lá como, né? embaixo, ó, no chat, o povo anotando tudinho ali, com medo. Eu aí, ó. Olha, Andrei não tinha falado ainda não, ó. Emily já tinha, mas, ó, Andrei não tinha não. Andrei Melo, Maria Eduarda Ramos.
Ô, Guga, É um medo. a live da gente é bom porque é nos dias bem tranquilo, né? A minha é na sexta, tu é no domingo, né? A gente, ó, o pessoal deixa de sair para assistir, tá vendo? Por exemplo, eu neguei uma viagem agora de Arco Verde, eu ia para Arco Verde sexta-feira, mas só por causa da live eu não vou, porque eu não vou arriscar na emoção, porque... Vê-se embora, feriado, professor. A gente ia mesmo, de verdade, ia para dar o Catimbau, dar um passeio no Vale do Catimbau, então, uns amigos de lá, mas eu preferi deixar para janeiro, porque é muito apertadinho. O feriado, Recife, sair de Recife é péssimo, é difícil, complicadíssimo. Então, assim, tinha que sair 2 da tarde, vai gastar umas 4 horas para chegar em Caruaru, é meio complicado, né? Assim. Se for final de essa semana agora, é para se estressar. E a semana do feriado, então, infelizmente, não vai dar, não. Mas em janeiro a gente tá lá. Vamos nessa. Beijo para todo mundo. Muito obrigado, de verdade. Beijo, Guga. Beijo, Alex. Todo mundo, ó. Grande Guga, desculpa a invasão aí. Valeu, gente. Sempre vejo um pouco Alexandre, todo domingo você vai ter que participar agora. É ou não é, pessoal? É verdade. Vai ter que participar agora, Alexandre. Esse povo aqui, eu intimo eles. A Aline mesmo, quando ela não entrou na live, eu disse, epa, tá atrasada. Agora, por exemplo, sexta passada eu disse a ela entrou. Oi. Aí, meu dia, com o Rogério e com o Isaac, eu disse, venha-se embora, depois você fala com o mestre sobre Einstein, vem para cá logo, pronto. Aí, tá vendo? E ela assistiu todinha sem abrir a imagem, abriu agora no final aí, ó, tá vendo? Foi porque eu vim pro celular, meu computador não pega. Tá ótimo, tá ótimo. Guga, boa noite, valeu, viu? Um abração aí. Boa noite, massa. Valeu, Guga. Vou dizer a frase da minha Tchau, filha, pessoal, foi valeu. massa, foi arretado. Pronto, Tchau, gente. Amanhã aguardo o Até a massacre próxima. do Náutico com o Sampaio Correia. Valeu, Guga. Ô, Tomara. Tchau, Gugão, valeu. Tchau.